Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira, dia 10 de julho. É uma alegria estar com você aqui. Que o Senhor derrame da sua bênção, da sua graça, da sua paz sobre a tua vida e estenda sobre toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na última porção da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 12. Nós vamos hoje terminar mais uma epístola de Paulo. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho. Também perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que hoje nós estamos em jejum como igreja. Nós temos alguns propósitos: buscar o Senhor e a sua face. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Também oramos pelas famílias, pelas ovelhas, pelas crianças e adolescentes. Colocamos em oração também pedindo a paz de Jerusalém, como orientação da palavra de Deus. E também, como o Senhor Jesus nos ensinou, oramos para que o Senhor envie ceifeiros, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E por fim, nós oramos pelo Brasil e oramos pelo Rio Grande do Sul. Claro que nisso também nós vamos colocar aí os nossos pedidos pessoais, as nossas orações particulares também. Pastor, eu não posso fazer jejum porque eu tomo medicação, porque eu tenho uma orientação médica, eu não posso me abster dos alimentos, de tomar o meu café com leite. Amado, você vai fazer como você pode e o Senhor vai receber da mesma forma, porque Ele sabe as tuas limitações. Amém? Fique em paz. Vamos ler então agora a última porção de 1 Tessalonicenses 5:12, na epígrafe do texto, acima do versículo 12, diz assim: diversos preceitos. Isso na Almeida Revista Atualizada que eu estou lendo. E ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Amados, acatar com apreço é honrar, é cuidar daqueles que trabalham entre eles. E quem são esses? Os pastores. E ele aqui vai então passar e vai falar de uma maneira resumida do trabalho dos pastores no meio dele. Esse deve ser o trabalho dos pastores no meio da congregação, no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas. E então ele cita: os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então, três pontos são levantados por Paulo aqui para esses pastores que devem ser honrados e cuidados pela igreja. Primeiro, o trabalho deles pelo rebanho. O pastor, ele deve trabalhar pelas ovelhas, trabalhar pelo rebanho, ele não deve trabalhar para si, amém? Mas para as ovelhas, para o crescimento, para que as ovelhas estejam sadias. Ele deve também, como pastor, conduzir as ovelhas. Então, também é uma outra função dos pastores, além de trabalhar em prol do rebanho, ele deve conduzir as ovelhas para os pastos verdejantes, amém? Para as águas tranquilas, através da palavra do Senhor, que nos leva ao terceiro ponto: admoestar é ensinar. Ensinar na palavra de Deus, ensinar as verdades da palavra de Deus. Então todo pastor ele deve trabalhar pelo rebanho, ele deve conduzir as ovelhas, ele deve ensinar as verdades da palavra de Deus. Então a esses pastores, Paulo diz: olha, a esses acateis com apreço, honrais homens como estes. E ele continua dizendo no versículo 13: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então ele aqui também está dizendo: olha, tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Falando daqueles pastores que cuidam do rebanho, conduzem as ovelhas pelo caminho, ensinam as verdades da palavra de Deus. Amém? E que vivem, né? Nós precisamos aqui enfatizar isso que é bem importante nos dias atuais. Que vivem o que pregam, que têm autoridade para ensinar o que pregam. Amém? Então esse diz ali que nós devemos ter e as ovelhas devem ter os ter com amor em máxima consideração. E ele também ainda no final do versículo 13, ele diz assim, ó: vivei em paz uns com os outros. Então se no versículo 12 e numa porção, nessa primeira parte do versículo 13, ele está falando como os pastores devem servir, no versículo 13 a palavra de Deus já diz ali na segunda parte, no finalzinho, como os cristãos devem viver entre eles.
mas também como as pessoas devem responder a esse serviço pastoral. Amém? Versículo de número 14, vamos ler o 14 e o 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis. O que é admoesteis? É orientar, é ensinar, é exortar os insubmissos. O que são os insubmissos? São aqueles que são rebeldes para que voltem para o caminho do Senhor, para o caminho da palavra, aqueles que se rebelam e não querem andar na palavra de Deus. Então nós devemos ali admoestar os insubmissos, os rebeldes, consolar os desanimados, consolar aqueles que talvez estejam passando por um momento de medo, de dúvida, para que eles sejam fortes. Então, consolar os desanimados para que eles sejam fortes, talvez porque estão passando por um momento difícil, um momento que eles estão sentindo dúvida, medo, eu não sei, mas nós precisamos consolar os desanimados. Também diz: ampareis os fracos. Os fracos, amados, devem ser amparados pela igreja. E nessas funções aqui de admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos, ele não é uma função somente do pastor, é também, principalmente do pastor, mas também das ovelhas, amém? Porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, amparar os fracos, diz também, e sejais longânimos para com todos. O que é ser longânimo? Longânimo é ter paciência, é perdoar, é ser bondoso. São algumas características do fruto do Espírito Santo que habita em nós, porque o fruto do Espírito é o amor, e como se fosse ali uma tangerina, amém? Uma mimosa, ela é o amor, e cada gomo é uma característica: amor, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, entre outras. Amém? E ele também diz assim, versículo 15: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Então veja, estamos falando do amor ao próximo, dos relacionamentos horizontais. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós e para com todos. Então nós devemos sempre responder com amor entre nós e para com todos. E aí quando ele diz assim, é para com todos, são para com os de fora também. Não são somente para com os irmãos da igreja, são para com os de fora também. Nós devemos seguir o bem e responder com amor a todos. Amém? Em nome de Jesus, é o testemunho cristão, amados, é testemunhar que o Espírito Santo habita em nós e nós temos esse amor nas nossas vidas. A palavra de Deus fala, por exemplo, que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós podemos saber o que está no coração de uma pessoa por aquilo que sai da sua boca. Amém? Versículo 16, ele então começa a colocar alguns princípios para uma vida espiritual sadia. E ele então diz: regozijai-vos sempre. Alegria tem que ser presente nas nossas vidas, amados. Alegria pela salvação, pelo amor que o Senhor tem por nós, pelo cuidado, pela proteção, pela provisão de todo dia. Amém? Também diz: orai sem cessar. Devemos ser homens e mulheres de oração que oram uns pelos outros, que intercedem, que clamam, que levantam súplicas, ações de graças por todos, em nome de Jesus. Essa oração deve ser uma oração persistente. Orar sem cessar é uma oração persistente, não é uma oração repetitiva. Entende que há uma diferença entre você crer e persistir orando, clamando ao Senhor numa situação e entre ser uma oração simplesmente mecânica e repetitiva. Isso é outra coisa. Amém? Também diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, nós devemos ter um coração grato, porque a ingratidão, amados, ela é uma característica do incrédulo. Nós não podemos ser pessoas ingratas, nós temos que sempre expressar a gratidão em nome de Jesus. Ele também diz: não apagueis o espírito. Amados, apagar o espírito é entristecer, extinguir o espírito por causa do pecado. Nós não podemos deixar que o pecado, que a prática do pecado nas nossas vidas venha sufocar, venha apagar, extinguir o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. E, amados, o desprezar as profecias tem principalmente aqui o sentido
de não desprezar as profecias da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Também, no final, ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. Amados, nós, como cristãos, nós não podemos ter atitudes contrárias àquilo que nós pregamos, ao nome de Jesus que nós levamos, ao Espírito Santo que habita no nosso coração, porque nós somos templo do Espírito Santo. E ele então termina a epístola dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e o que também o fará. Ou seja, a obra que o Senhor começou na minha vida e na tua vida, ele vai completar, se nós permitirmos, se nós andarmos na palavra, se nós não apagarmos, por exemplo, o Espírito Santo. Andando na palavra, fugindo do pecado, fugindo do mal, em nome de Jesus. Saudação final e a bênção. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Pastor, o que é ósculo santo? É um beijo na face, que às vezes nós vemos ainda em algumas culturas orientais. Amém? Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Isso é interessante, porque uma característica dessas epístolas de Paulo é que elas eram enviadas para a igreja e ela era lida para todos. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Gálatas é interessante ainda porque ela é escrita para as igrejas da Galácia. Então, ia falar galáxia. Então, todas as igrejas ali, elas iriam receber essa carta e iam passando de mão em mão para que todos pudessem ler, todos pudessem receber o ensino e a orientação de Paulo. Amém? Vamos orar, quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu amor. E nós pedimos a Deus, abençoa-nos. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos nesse dia. Abençoa as nossas casas, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. Senhor, coloca os teus anjos à nossa volta, nos protegendo, nos livrando de toda armadilha, de toda cilada, de todo mal, do homem perverso, em nome de Jesus, de todo engano. Pai, nós clamamos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, sê conosco e ajuda-nos a andar na Tua palavra. Nós queremos andar em santidade, andar no Teu caminho, não nos desviando nem 1 milímetro, Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa. Tenha um ótimo dia, um forte abraço para todos vocês em nome de Jesus.